Oi, oi, bom dia. Tudo bem com vocês, gente linda? Preparada para aprendermos mais um pouco sobre o empoderamento feminino? O que será que nós andamos fazendo nesse ano para sermos mulheres empoderadas? Vamos que vamos, hein, mulheres? Vamos aqui junto com a Érica ter um Bom dia. bate-papo nesse hoje. Bom dia, Érica. Seja muito bem-vinda Muito a um dia obrigada. onde nós iremos compartilhar um pouco do nosso conhecimento para ajudar a mulherada a ressignificarem as suas vidas, mudando os seus comportamentos desse ano e ressignificando para 2023. Vamos ter um momento para a gente fazermos uma autoavaliação daquilo que nós fizemos para nos identificar as nossas falhas para poder a gente fazer diferente em 2023, termos mudanças. E aí, Érica, se apresenta aí para a gente, por favor. Primeiramente, agradecer, viu, Kelly, o convite, né? Foi muito bacana. Sempre bom falar de empoderamento, né? Poder refletir um pouquinho a respeito do assunto. Você está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Até esqueci de te perguntar se está tudo ok. Tá tudo ok. E você também? Que eu esqueci também de perguntar. Ah, não tá? Também estou conseguindo te ver direitinho. Tá tudo ok, te ouvindo também, alto e bom som. Ótimo. Então, para quem não sabe, né? Quem não sabe quem sou eu ainda, né? O pessoal aí, né? Seus seguidores, né? Que talvez ainda não tenham tido a oportunidade de passar lá no perfil, já convido de antemão para poder ir lá no Escola para Dona de Casa. As minhas seguidoras que estiverem aqui, convido para poder conhecer o trabalho da Kelly também no perfil Kelly Abel Terapeuta. Muito bacana, né? E Uhum. eu, né, sou formada em comunicação social, com habilitação em Uhum. jornalismo, e me apaixonei, me encantei muito pelo mundo das terapias integrativas, e nesse ano de 2022, né, fiz a minha formação em terapeuta Reiki, e aí é o caso, né, me encantei pelo mundo do Reiki, hoje estudo muito a respeito, não só do Reiki, mas aí eu me encantei com a aromaterapia. Estou terminando uma formação em radiestesia também, que é encantadora. E, É. na verdade, já fazia um tempo que eu já gostava mesmo. E aí, isso tudo, vamos dizer assim, veio para poder somar as minhas expectativas e o meu propósito de vida, que é realmente buscar o autoconhecimento e levar as mulheres ao autoconhecimento, que eu acho que é fundamental para a gente aprender a se empoderar. Com certeza, porque o autoconhecimento é a base de tudo. Porque é através do autoconhecimento que a gente sabe aonde a gente está errando, aonde a gente está deixando de respeitar o nosso limite. Através do autoconhecimento que a gente consegue identificar as dores da nossa alma. Isso, E muitas vezes exatamente. nós mulheres nos envolvemos no cuidar do outro, no cuidar da casa, no cuidar de filho, no cuidar de todos os afazeres domésticos, e a gente acaba o quê? Por não se cuidar. Fica Exato. sempre se deixando para segundo plano, fica sempre, não se coloca na agenda. Isso mesmo. E eu costumo dizer que quando a gente não se valoriza e não sabe demonstrar esse valor, é extremamente desafiador que as outras pessoas enxerguem isso na gente também. Então, E dentro da nossa casa,
né? Eu vejo muitas mulheres que chegam falando que só elas fazem as coisas dentro de casa, e essa questão de não ter tempo, não tenho tempo para cuidar de mim, porque ninguém me ajuda, porque ninguém colabora. E sempre que eu questiono sobre essa questão, você mostra para as pessoas que estão ao seu redor o valor que você tem? Por acaso você já se priorizou para que as pessoas percebam que deve ser priorizada? E aí fica sempre o ponto de Exatamente interrogação para a pessoa, né? Que é ela que tem de responder para ela mesma. isso. Uma coisa também que eu costumo dizer, Érica, que o que acontece? A gente, as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Exato. Então, se você está insatisfeito, se você está cansado, não está contente com aquilo que você está vivendo, então vamos o quê? Parar, repensar. Eu costumo dizer sempre também que é muito importante a gente parar de vez em quando e olhar pelo espelho retrovisor da vida. Isso. E fazer uma análise da trajetória, do caminho que percorreu aqui e ali. Se deu certo, se está dando certo, ótimo, maravilhoso, vamos fazer ficar melhor. Mas se está te causando dor, frustração, vamos analisar, vamos ver como a gente pode melhorar, como que a gente pode fazer diferente. Ainda mais agora nessa fase que nós estamos vivendo, nesse finalzinho de ano, que é momento de fazer uma retrospectiva. Isso. É isso mesmo. Afinal de contas, viver, né, não é uma estrada de linha reta. A gente está cheio de curvas aí. Então, se você, como você acabou de falar, se a gente não parar, se a gente não fizer uma reflexão do que foi até agora, né, a gente pode continuar no caminho errado por muitos e muitos anos, seguindo aí, vamos dizer assim, rotas que não vão nos levar a lugar nenhum, né, aquela famosa história, né, para quem não tem objetivo, para quem não tem um caminho, não tem onde chegar, qualquer caminho serve, né? Então é exatamente esse momento, e aí eu acho que é isso que a gente até quer trazer isso para essa mulherada hoje, né? Buscar essa reflexão. A jornada até aqui, chegamos no final de 2022, como? Qual foi o meu objetivo? Será que as metas que a gente colocou lá no início, né, do ano, a gente conseguiu cumprir? Né? E dentro disso, o que foi realmente esse empoderamento? Será que a gente conseguiu chegar nesse empoderamento que tanto se fala atualmente? Será que somos mulheres empoderadas realmente, né? Ou a gente está ainda perdida aí no meio do caminho? E valendo ressaltar que empoderamento é você se empoderar de você viver aquilo que você escolheu como propósito de vida na sua essência. É você se empoderar, é você o quê? Se priorizar como mulher, como uma cidadã do planeta Terra que não está nesse mundo só de passagem. Que você está aqui nesse mundo para fazer fazer diferença, principalmente na sua vida, através de você. Porque muitas vezes, nós como mulheres, a gente fica só querendo que o outro mude, principalmente na relação conjugal. Fica querendo que o filho mude, fica querendo que o companheiro mude, mas sendo que o que você está fazendo para aquela situação mudar? Exato. Como se empoderar daquela situação? E eu não sei, se até eu procurei, né? Falei assim, não, deixa eu procurar o sentido realmente da palavra empoderar. Não sei se você viu que eu te mandei até ontem, que o sentido figurado da palavra empoderar-se é passar a ter domínio sobre a sua própria vida. Ou seja, né? O que há de mais libertador se não ter posse daquilo que já te pertence? E nós, mulheres, quando a gente entra num relacionamento, principalmente quando a gente se torna mãe, a gente tem uma tendência a entregar a nossa vida nas mãos de outras pessoas.
né? Sem Exatamente. perceber. Porque eu falo que isso não é feito de forma consciente. Eu não chego para uma pessoa, né? Quando a gente começa um relacionamento e falo para a pessoa, estou te entregando a minha vida. Mas automaticamente a rotina, né, a convivência vai fazendo muitas das vezes com que as mulheres vão se anulando em prol do cuidado Isso, com o outro. Né? E quando se tem filho, então, exatamente. nem se fala, né? Porque o amor tão lindo, um amor tão puro, que quando você vê, realmente você está vivendo em função dos filhos, né? Isso, Se perde. e o que acontece, Érica? E depois que esses filhos crescem, se formam, vão viver a vida deles, aí a mulher acaba o quê? Se sentindo frustrada, Exato. se sentindo perdida, porque ela passou a vida toda vivendo em função de outra pessoa. Aí muitas vezes fica culpando o filho, fica achando que o filho é ingrato, mas sendo que o filho não foi ingrato. O filho está seguindo o rumo dele, assim Exato. como nós estamos seguindo a história da nossa vida. Então, a nossa proposta é o quê? Nessa live, é trazer as mulheres o quê? Para repensarem as suas vidas, repensarem as suas práticas, porque a gente temos que buscar o tempo todo em nós mesmas, e o nosso corpo fala sabedoria para poder o quê? A gente administrar a questão de casa, a questão filho, a questão vida profissional, a questão vida pessoal, a Olha que nossa saúde. bacana. Não sei se você está vendo aí que a Bianca colocou, né? Que ela está passando por esse momento, né? De entregar o filho para a vida. Uhum. E é um momento desafiador, extremamente É desafiador. Não é tão simples, não, porque é como a gente fala, desde que nasce a gente se entrega realmente, né? Eu não, no caso, eu não isso. sou mãe ainda, né? Mas assim, eu já tive a oportunidade de passar por momentos desafiadores, sofri Uhum. síndrome de ninho vazio e não foi fácil, foi extremamente assim Uhum. difícil sair daquela situação, né? É algo que é Uhum. muito. A gente não sabe nem como entra, e para sair a gente Isso. se perde mais ainda. Então, esse momento que a gente está tendo aqui de conversar e poder refletir a respeito sobre eu falo que é essa ditadura do empoderamento, em que Isso. muitas das vezes as mulheres se cobram ao extremo de dar conta de tudo, de ser a super mãe, ser a super esposa, tem que estar bonitona, gostosona, né? A alimentação tem que ser aquela alimentação regrada. É uma cobrança tão exagerada que a gente se perde da Exatamente. nossa essência, né? É verdade. E é como você falou. E aí a gente deixa de ser protagonista da história, vira só um personagem, né? Isso E aí. aí é onde acho que a gente acaba que a gente entra para Se poder tentar anulando. resgatar isso Isso. para as mulheres, né? Que as mulheres muitas das vezes ficam assim, para que eu vou procurar uma terapeuta? Para que eu vou Isso. procurar saber dos florais? O que esses florais vão fazer por mim? E a gente está aqui justamente para poder mostrar o quanto isso é fundamental na vida delas e que elas talvez nem percebam que faz falta, né? É Ou é o verdade. caso, eu falo, não falta, mas pode agregar cada vez mais a vida dessas mulheres, né? É verdade, porque muitas vezes nós, como mulheres, estamos nos sentindo frustradas, desanimadas, desmotivadas e sozinho a gente não consegue. É muito difícil da gente conseguir superar as nossas dores, o nosso vazio sozinho. Não é que a gente esteja sozinha fisicamente, porque às vezes você está num ambiente com outras pessoas, mas você está com aquele vazio. E as questões terapêuticas entram exatamente nisso. Para poder o quê? Te ajudar a você o quê? Ter um olhar para si. E falar nisso, Érica, já estava esquecendo de pedir para quem está na live para ir compartilhando
nos marcando aqui, ó, nessa setinha. Quem não segue, a Érica, tá lá já, me segue também. Vamos compartilhando. E tem presente, ó, um presente top para quem ficar até o final. Isso um mesmo. Presente que nós gostaríamos de ganhar. Eu até ontem eu tive que fazer uns stories, porque eu falei assim, não, gente, eu não acredito que a gente vai fazer um negócio. Não acredito que a gente vai fazer um negócio desse, mas vamos! Né? Então, quanto mais pessoas estiverem aqui, melhor. Cada uma das pessoas que estiverem aqui mandar um aviãozinho compartilhando a live para umas 5, 10 amigas para poder chamar mais mulher empoderada e mais chance a gente vai ter aí nessa oportunidade que a gente vai dar para vocês aí no finalzinho da live. Então, né, fica até o final também para poder saber. Exatamente. Eu já compartilhei aqui logo no iniciozinho, já mandei para 10 pessoas, vou mandar aqui para mais 5, porque a gente não pode mandar para todo mundo de uma vez só, né? Que o Instagram nos bloqueia, então vamos que vamos. Estou aqui compartilhando. Ó, já vai mandei aqui assim. Isso aí. Também já compartilhei aqui. Isso aí, vamos contagiar o mundo de mulheres empoderadas em si para fazer a diferença em 2023 e que nós venhamos o que? Decidir mudar. Mudar dói, mudar dá trabalho, mas a gente está aqui para isso, porque uma ajudando a outra. Exatamente. É necessário. Pode falar. Eu costumo dizer que, às vezes, eu falo que assim, é um desafio muito grande a gente virar a chave. Né? Tem até um post que eu fiz que mexer na ferida realmente dói demais. Né? A gente saber realmente que, olha, eu sou protagonista de tudo que tem acontecido na minha vida até agora. Não deu certo foi porque faltou um pouco mais, seja de força de vontade, de ânimo, de disposição, de coragem. E às vezes dói ter essa consciência. Mas eu falo que é o momento em que é necessário acontecer para que a gente tenha a força da mudança, da transformação. Aquela história que a gente não chega no fundo do poço, muitas das vezes, a gente não consegue ter a noção do tão fundo que a gente chegou. E quando a gente está lá no fundo, a gente só consegue, né, subir. É a única opção que a gente tem. Não vamos deixar que a gente afunde, que a gente acabe morrendo afogada ali naquela situação. A gente tem a opção de olhar para cima. E quando a gente olha para cima, a gente vê a luz. E a luz pode vir da forma que cada um achar melhor. Né? E eu costumo dizer assim, como somos seres integrais, somos corpo, somos mente, somos espírito, nós temos de tratar vamos dizer assim, esses 3 pilares da nossa existência. Exatamente. Para a gente conseguir ter essa mudança. Então, fazer essa parada agora. Estamos chegando no finalzinho, fazer essa reflexão do que não deu certo e recomeçar em 2023, vai partir desse momento de olhar para dentro, de tocar nessas feridas e de fazer metas para a mudança em 2023. Aí sim a gente ter esse poder de resgatar o domínio da nossa vida e de verdade se empoderar. Porque isso é outra coisa que eu falo. Empoderamento na base de remedinho na cabeceira nunca foi empoderamento. Você tem que tomar remédio para dormir, você tem que tomar remédio para acordar, você tem que tomar remédio para ter disposição. Isso não é vida, isso não é empoderar-se, não é ser uma mulher forte, de forma alguma. A nossa força está na nossa individualidade. Exatamente isso. E como você disse, essa solidão que muitas das vezes a gente tem, que a gente sente, é porque nós perdemos essa nossa individualidade. Porque as nossas dores são únicas. Eu não sei o que está dentro de você, nem você sabe o que está dentro de mim. A nossa união, né? A nossa união vai fazer com que a gente tenha a compreensão e a empatia o bastante para poder apoiar uma a outra. A gente não está sozinha. Né? É verdade. Então, aí eu até questiono quem está nos assistindo
assistindo agora, quem ainda vai nos assistir, você já foi ao médico esse ano? Fez o seu exame preventivo, fez o seu autoexame. Isso são todas as questões que muitas mulheres vão deixando passar. E isso é extremamente necessário, porque isso faz parte do nosso autocuidado. A questão de você olhar para você, estar com seus exames em dia, você tem que estar bem, porque depois que o problema surge, fica muito mais difícil de contornar. E detalhe, e esses problemas físicos muitas vezes acontecem por causa do quê? Das raízes de amargura, das tristezas, das frustrações, do aborrecimento, que fica o quê? Ruminando dentro de nós, pelas perdas. Quando a questão do luto, ela não é bem direcionada, porque querendo ou não, felizmente ou infelizmente, todo mundo ou já passou ou vai passar. Isso mesmo. E essa dor é uma dor que dói, porque a ruptura, o corte, eu costumo dizer que é um corte brusco, que ninguém está preparado para perder. E muitas vezes a gente não consegue administrar esse sentimento. E ele fica ruminando dentro da gente, gerando dor, gerando depressão, gerando angústia, gerando a síndrome do pensamento acelerado. Então, é necessário que admitir que você não está conseguindo se empoderar das suas emoções e o que? Procurar ajuda, um auxílio terapêutico, porque a gente está aqui para isso, para pegar na mão e mostrar e te ajudar a encontrar o caminho, porque a nossa cura está dentro de nós mesmos. E a sociedade, né, não nos permite, muitas das vezes, expressar as nossas emoções, né? Isso, porque muitas das vezes nós, como mulheres, queremos o quê? Sempre mostrar o quê? Que é forte, que dá conta, que consegue. Tá tudo mas bem, uma coisa né? que passa por cima da sua dor, do seu autocuidado, de olhar para si mesmo, amanhece, anoitece, e ela não para se ouvir. Exato. Tanto que tem estudos da Agência Nacional de Saúde que fala que a cada dia mais o número de mulheres que estão infartando está aumentando. Exato. E era uma doença que tinha um gênero, ela ia sempre para o gênero masculino, né? A mulher não infartava muito antigamente, há anos atrás, né? Isso. Então, o que acontece? Porque desde o momento que as mulheres querem dar conta de tudo. E antes de você querer dar conta de tudo que está do lado externo, você primeiro tem que dar conta o quê? De si. Se respeitar como mulher, como pessoa. Respeitar, entender que você tem limite, que você tem um momento, tem que tirar um momento para se cuidar, para se olhar, ou para ficar à toa. Exato. A famosa procrastinação que te leva ao conhecimento, né? Porque procrastinar para o seu autoconhecimento é tudo de melhor que você pode fazer. É a procrastinação que é válida, entendeu? Você parar, largar tudo e falar, não, agora eu vou ficar por minha conta. Eu vou ficar à toa, eu vou ficar assistindo uma série, mas eu vou me deleitar com esse momento para poder saber o que eu tô sentindo nesse momento, de dar aquela descarregada realmente, naquele momento de alívio. É muito bom. Exatamente. Parar, dar uma boa gargalhada. São coisas simples, né? Uhum. Isso, dar uma gargalhada, se descontrair, se sentir leve.
é você voltar a ser criança. Isso. A leveza da criança. Porque, inclusive, eu até comecei até a ler um livro, que ele está aqui, que eu já estava lendo hoje cedinho. Ó, se chama Desperte a Criança Interior e Seja Feliz. Porque com o ativismo, a gente acaba o quê? Endurecendo, né? Envelhecendo precocemente, porque a gente não curte, a gente não é leve. Exato. A gente fica preocupado o tempo todo em dar conta. Exato. E é na leveza da criança, porque você vê que a criança, em qualquer lugar que ela chega, ela brinca, ela faz amizade, não está preocupada com os julgamentos, não está preocupada se é bonito, se é feio, se está gordo, se está magro. E muitas vezes a gente deixamos o quê? De aproveitar os momentos, até com a nossa família, porque a gente não está bem conosco mesmo, então a gente meio que fica se anulando e não consegue o quê? Fazer o outro feliz, não se sente feliz porque fica se questionando. Exatamente. E a criança, ela é o quê? Leve. Leve. E sincera, né? Ela é muito espontânea. Existe, eu costumo dizer assim, ela não se importa. Se tiver doendo, ela vai abrir a boca, chorar e não importa o que seja. Né? E a gente não. A gente segura. É a coisa igual você tá falando. A gente pode estar ali morrendo por dentro, mas o sorriso continua, porque a gente tem de continuar, né? Vivendo em sociedade bem, fazendo o nosso papel ali dentro da sociedade. Né? Eu costumo dizer que a gente tem um autocontrole de uma forma tão intensa que a gente perde a oportunidade de ser quem nós somos. Né? Que a gente quer se controlar até mesmo quando a gente está com a gente. Porque quando você está dentro da sua casa, dentro de 4 paredes, não tem um porquê de você não ser você mesmo. E aí verdade. Eu brinco muito que eu falo assim, não, eu falo mesmo. A semana passada mesmo que eu estava muito, né, de TPM, eu não sei o que foi que aconteceu aqui, que eu falei pro meu esposo, falei, peraí que eu preciso chorar. Falei assim, peraí que eu vou chorar. Aí eu falei, parei um tempinho, deixei as lágrimas escorrer, respirei fundo, falei, bom, agora eu posso continuar. Mas é uma coisa que eu não faria muitos anos atrás. Né? Até eu ter esse processo de autoconhecimento, eu falar, não, peraí, agora eu preciso colocar para fora, né? Eu ia ficar nessa, não vou chorar, eu sou firme, eu sou poderosa, não vou dar o braço a torcer, não vou deixar ninguém pisar em mim. Mas quem está pisando em mim? Como você falou no início, só vai acontecer se eu deixar. Ninguém está pisando em mim, eu estou expressando a minha emoção, o que é aquele momento que eu estou passando. E se eu estou dentro do meu lar, dentro da minha casa, que é o momento, o local onde eu estou para ser acolhida, se eu não tiver a liberdade de ser quem eu sou aqui dentro, eu não vou ser em lugar nenhum. E é dentro do nosso lar, né, dentro de uma sala, dentro de uma clínica, dentro realmente daquele momento que eu estou ali com a minha terapeuta, que eu vou liberar aos poucos esse processo, né? Eu costumo dizer essa catarse, deixa vir, né? Para você começar a saber, a sentir, porque a gente perde isso nesse processo de amadurecimento. Né? E a gente tem que resgatar esse processo que você falou aí, da gente poder ser o auxílio, da gente poder estar ali dando a mão, é justamente para que a pessoa vá com segurança. Porque muitas das vezes a mulher se sente insegura de se liberar. A gente tem de se proteger de tantas coisas, né? O mundo, né? É tão duro com a gente que a gente tem de realmente criar certas barreiras e a gente coloca essa barreira lá dentro. Até uma mulher para conversar com a outra, ela fica cheia de dedos. É verdade. O que eu vou falar para ela? O que ela vai pensar de mim? Quando eu tinha essa dificuldade de falar assim, eu sou dona de casa. Poxa, elas vão achar que, nossa, eu sou uma pessoa frágil, eu sou uma pessoa submissa, né? E tem até o conceito, né?
muito. Travou, Então, Érica? isso, eu tô te ouvindo, tô te vendo Uhum. bem. Para você, como é Tá. que tá? Agora parece que travou um pouquinho. Foi. Tá indo agora. Isso É. é porque é ao vivo, gente. Ah. Não, e tá E aí, chovendo aqui, não sei se aí tá chovendo. aqui tá. Tá chovendo e É, chovendo muito. então. Aí a E conexão aí, não fica 100% não, né? Só a exatamente nossa isso. conexão que tá boa, agora o que depende, às vezes, de coisas O que a externas, vai gente além da nossa vê. possibilidade. Exatamente isso. E, Érica, e você, quando falou nessa questão da catarse, é muito interessante a gente ressaltar que a catarse, para quem não entende desse termo, é um momento de purificação do seu interior. É o momento em que a gente, tipo, chora, grita, que a gente coloca as nossas dores, o nosso lamento para fora. É quando a gente exterioriza aquilo que a gente reprime durante a vida toda, muitas vezes, ou reprimiu durante muitos anos. E a terapia integrativa vem exatamente nesse sentido, para ajudar você o que a se liberar, porque muitas vezes está desenvolvendo uma questão de ansiedade. E muitas vezes as pessoas por si só, as mulheres não conseguem identificar que estão com ansiedade. Acha que está com ansiedade é quando você já está com o coração acelerado, desenvolve uma hipertensão, mas sendo que tudo começa pequeno. Eu costumo dizer que é um pinguinho de água dentro de um copo, que vai pingando, vai pingando, vai pingando, e quando você chega num quadro depressivo, com síndrome do pânico, tipo, o copo já está transbordando. Exatamente. E a terapia vem o quê? Para te auxiliar, para auxiliar nós mulheres ao quê? A nós irmos nos autoconhecendo, já ir tratando as questões da ansiedade, para ir tratando as questões do medo, para ir tratando as nossas questões interiores, para o quê? Para o copo não transbordar. Exatamente. E cessar a gotinha que fica dentro do copo. Isso mesmo. Porque se você, no processo terapêutico, você já identifica o gatilho que vai te desencadear a ansiedade, que vai te desencadear o medo, a frustração, você já vai o quê? Poxa, eu já estou me autoconhecendo, então eu já vou conseguir o quê? Mudar esse contexto. Já vou administrar aquela situação para poder o quê? Eu não ficar sofrendo com aquela questão que me causa dor. Isso. É isso mesmo. Então, as terapias integrativas, elas são maravilhosas por conta disso. Porque, que nem a terapia com os florais, porque eu até esqueci de me apresentar. Eu sou Kelly Abel, terapeuta holística, trabalho com floral terapia e auriculoterapia, mas nos atendimentos online eu faço a terapia floral, onde a gente envia uma recomendação terapêutica para tratar das dores da nossa alma, dos nossos medos, ansiedade, luto, onde a gente ressignifica as dores, aquilo que nos angustia. Então, os florais, eles atuam na sutileza das nossas emoções, mudando a nossa percepção das nossas dores. Ajuda você a administrar aquilo que você está sentindo. Porque é muito interessante que nem ontem eu ouvi um relato de uma paciente, ela falou que ela é encantada com os florais, porque estou vivendo em meio ao caos e eu estou conseguindo enxergar tudo de maneira clara e administrar. Porque o que acontece? Se você está em desequilíbrio, quando vem as situações contrárias, você o quê? Se deixa levar.
Agora, quando você está bem, você está equilibrado, você consegue o quê? Ter clareza daquela situação e você consegue o quê? Solucionar aquele problema. Em vez de você se envolver, você consegue o quê? Encontrar o quê? O caminho a ser seguido. Isso. E aí, isso aí que você falou é extremamente importante para as pessoas terem essa noção, né? E definir que você fazer uma terapia, que você ter esse autoconhecimento, não significa de forma alguma que você não vai passar pelo desafio ou pelo problema. O problema e os desafios da vida, eles continuam. Não tem como. Não dá para fugir disso. Né? Não dá para fugir de algum problema que a gente vá ter. Às vezes a pessoa fica, mas eu estava fazendo a terapia com os florais, eu estava fazendo reiki, mas aí de repente apareceu uma doença e eu achei que a terapia ia me livrar disso. Não é dessa forma. Ela pode te ajudar a evitar, com certeza, porque a partir do momento que você já antecipa algo, pode ser que isso nem aconteça, mas quando você já tem esse autoconhecimento e tem a ajuda da terapia, você se fortalece a tal ponto que você está preparada para superar aquele desafio. É isso que vai te dar o alicerce para poder continuar. E tanto a questão dos florais, quanto a questão do reiki, eles vão te dar toda a energia do seu campo, do seu fluido, que é realmente a composição do seu corpo. Porque a gente vai na essência, né? Como eu falei, nós somos esse tripé. Não adianta só tratar o corpo especificamente. É uma junção, a gente vem para poder agregar, para poder dar equilíbrio no que está desequilibrado dentro das pessoas. Porque muitas das vezes os tratamentos alopáticos que a gente vê hoje em dia não faz efeito ou não surte o efeito da forma que deveria, porque a pessoa continua desequilibrada emocionalmente. Não tem nada que vai fazer efeito. Né? A gente tem pessoas que têm problemas sérios, como você falou, com ansiedade, com depressão, né, com a questão de físicas, enxaquecas, problemas, vamos dizer, ósseos, né, artrite. Às vezes as pessoas não têm noção que essas dores fazem parte, elas nasceram dentro das emoções, veio lá de dentro das emoções dela. Né? O corpo sente, né? Quando o corpo chega assim, é porque o nosso, vamos dizer assim, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo energético, ele já está tão acumulado que ele tem que colocar para fora. Igual você falou, essa gotinha de água aí, ó, que chegou no limite. Né? E as terapias integrativas, holísticas, elas vêm para poder dar esse equilíbrio, para poder dar o caminho para que a pessoa consiga realmente ter essa autocura. Exatamente isso, Eric. E voltando à questão do tripé, é necessário que haja o quê? Um equilíbrio. Porque um tripé tem que estar assim, ó, tudo alinhado. A questão corpo, a questão mente, a questão espírito. Tem que estar alinhado. Porque se um tripé, uma perna tiver desigual com a outra, uma maior, uma menor, o que vai haver? O desequilíbrio. E o desequilíbrio é que desencadeia o quê? As dores, é o que desencadeia a enxaqueca, é o que desencadeia a ansiedade, é o que desencadeia as dores no estômago. Porque muitas mulheres, eu tenho observado no set terapêutico, que sentem, assim, a grande maioria tem problemas de estômago. E quando a gente começa a fazer análise terapêutica, a gente identifica o quê? Que o problema do estômago é o quê? As emoções, a ansiedade, que gera dor no estômago, que gera azia. E se a gente não começar o quê? A tratar o quanto antes, daqui a pouco está virando uma úlcera. E qual que é melhor você, é mais fácil você tratar o quê? Aquela dorzinha, aquele incômodozinho, aquela emoção que está gerando desconforto no estômago, ou esperar a situação se agravar. Exatamente. Então, a questão do
Empoderar-se é isso, é você ter um olhar para si, porque o nosso corpo fala o tempo todo. E não é pouca coisa, é muita coisa. Às vezes, a mulher está com uma tontura. Ah, eu tô com uma tontura, tô com mal-estar, toda vez que eu me abaixo, eu levanto, eu sinto mal-estar, vejo tudo rodando. Aí a gente começa a analisar o contexto que ela está vivendo, o contexto familiar, o contexto profissional. E quando a gente percebe que ela está sofrendo o quê? Começou a desenvolver o quê? Uma labirintite emocional. Porque o que acontece? É tanta coisa acontecendo que o cérebro não dá conta de assimilar e as emoções vão para o coração e você não consegue administrar aquele turbilhão de emoção e você acaba por, literalmente, ficando que tonta. Exatamente. Então, isso mesmo. É o teu corpo gritando, dizendo, olha, tá acontecendo tanta coisa que você tá o quê? Literalmente tonta. Isso aí. Um zumbido no ouvido. Exatamente. Eu costumo falar algumas. Tenho algumas. Vamos dizer assim, eu tenho alguns conceitos que eu digo assim, são muito pessoais meu, né? Mas eu vejo, até por uma questão de análise mesmo. Eu costumo dizer assim que as feministas com certeza me odiariam se eu tivesse a oportunidade algum dia de conversar com elas. Mas eu vejo sempre essa forma de empoderamento que essa ditadura coloca hoje em dia para as mulheres de uma forma tão nociva à saúde feminina, entendeu? Que eu costumo dizer que a tal da emancipação foi um verdadeiro tiro no pé, porque ela foi feita de forma desordenada e de forma, vamos dizer assim, completamente momentânea, né? Porque foi feita. A gente dá graças a Deus, igual eu falo, eu dou graças a Deus a todas as mulheres que até um dia sofreram e morreram para que eu pudesse estar por aqui nós. Hoje, né? Por todos nós, tendo essa liberdade de vir aqui e falar. Isso é incontestável, né? Isso foi necessário e graças a Deus. Porém, como você falou, tudo nessa vida é equilíbrio. E nós, como seres humanos, por conta do nosso ego, a gente tem a tendência a fugir muito, né, e desequilibrar muito tudo que a gente faz. Por isso é uma questão de ter autoconhecimento é fundamental. E nós, mulheres, a gente passou tanto por cima de tantas coisas para poder ter esse empoderamento, para ser tão livre, que a gente esqueceu do básico, que é a nossa liberdade interna de ser e de fazer exatamente o que a gente quer. E aí cai nessa questão de a gente ter essa pressão psicológica interna, uma autocobrança, porque ninguém, eu costumo dizer assim, quem está apontando uma arma para você para te obrigar, por exemplo, a acordar 5 horas da manhã, a ir para a academia, para que você fique, como eu disse, assim, super sarada. Depois sair correndo e ir para o trabalho. Aí, nesse meio tempo, correr para poder levar a criança para a creche, para o colégio, seja lá onde for. Depois, voltar correndo para poder cumprir meta de trabalho. Aí chega em casa, você quer estar linda e maravilhosa também. Quem está te cobrando tanto isso? Né? Que cobrança interna Érica, você contou a história da minha vida. Érica, você acabou de contar a história da minha vida alguns anos atrás. Não é, a gente não se cobra, é igual quando você vê, você deita na cama, você não dorme direito, aí começa o processo de insônia, né? Você não vai dormir direito, você não vai ter aquele sono reparador. Aí começa assim, as dores de cabeça, no outro dia o seu estômago tá pegando fogo. E é por quê? Eu costumo falar que os bonitinhos dos nossos chakras, eles trabalham a nosso favor quando a gente deixa que eles trabalhem, né? Porque quando a gente automaticamente a gente obriga eles a fazerem um trabalho inverso, eles vão agitar
Entendeu? Eu costumo dizer, eu costumo conversar muito com as minhas clientes, até terminei agora um grupo de ansiedade, eu falei, gente, procurar a equilibrar, de acalmar a sua ansiedade em um bar é completamente errado. Em um show, não estou dizendo que a pessoa não vá, mas como que você vai buscar calma em um lugar que vai estar sempre te motivando à agitação? Não tem como. Então, não tem como a gente buscar o autoconhecimento, não tem como a gente buscar a paz interior se a gente não para, se a gente não procura encontrar os meios e os caminhos para isso, né? Se a gente não buscar esse tempo para poder fazer uma terapia, a gente tem a opção do online hoje. Então, assim, o que está faltando mais para que as mulheres peguem, parem um tempo e dediquem esse momento para elas? Não tem mais o que, vamos dizer assim, o que possa fazer. Daqui a pouco elas estão querendo, assim, não, a gente está querendo terapeuta lá dentro da casa da gente, que a gente teletransporte para dentro da casa delas. E isso é uma coisa que não tem como. A pessoa tem de ter essa vontade, tem de buscar vamos dizer assim, esse apoio por livre e espontânea vontade. Tem que ser uma coisa prazerosa. E para isso, ela precisa saber que ela precisa. E é um desafio assumir que eu preciso, muitas das vezes. Porque a cobrança, essa nossa autocobrança nos faz muitas das vezes colocar esse véu e a gente parar de olhar para dentro da gente do tipo, peraí, eu preciso pedir ajuda, eu preciso procurar apoio. Porque é isso que vai fazer com que eu saia do momento onde eu estou. Exatamente isso. E nós, como mulheres, temos que admitir as nossas limitações, temos que nos priorizar, não é ser egoísta, é você se colocar em primeiro lugar, literalmente, porque o que eu costumo dizer, se numa casa, se o homem não está bem, se as pessoas que convivem com você não estão bem, a mulher consegue contornar a situação. Agora, se a mulher não estiver bem, nada funciona. Verdade. A casa toda vai desequilibrar. Então, o segredo é você o quê? Estar bem. Porque não adianta eu ficar colocando defeito nas pessoas que convivem comigo, tanto no ambiente familiar quanto profissional, porque a mudança tem que começar sempre a partir de onde? Bom dia, Patrícia! A mudança tem que sempre que começar o quê? A partir de nós. E nós temos que ser o quê? Dona da nossa história, nós temos que ser a protagonista da história da nossa vida, nós temos que nos empoderar daquilo que nos faz bem para fazer o outro bem, para poder transbordar na vida de outras pessoas. Porque não adianta eu ficar querendo que o outro faça, que o outro realize, que o outro tem que dar conta, mas sendo que eu tenho que dar conta em mim primeiro. Porque os maiores conflitos de relacionamento são os conflitos do quê? Que um fica querendo, outro fica julgando, outro fica cobrando do outro. Mas sendo que eu tenho que parar. Eu, como mulher, eu tenho que parar e olhar para dentro de mim. Será que eu estou me cuidando? Será que eu estou equilibrada o suficiente? Será que o tripé, corpo, alma e espírito, tá legal? Qual é a perna que está em desequilíbrio para poder o quê? Eu estar ajustando, para eu poder estar lapidando, para poder eu fluir melhor? Porque quando a gente tira por nós mesmos, quando a gente está bem humorada, a gente está animada, ninguém nos atrapalha. Tudo flui e tudo se encaixa. Exatamente. Então, o empoderar-se, a gente já quase finalizando, o empoderar-se é o quê? Você se amar.
em primeiro lugar, é você olhar para dentro de si, verdadeiramente. É você olhar no espelho e olhar no fundo dos seus olhos, porque eu costumo dizer que muitas vezes as mulheres olham no espelho e só olham, mas não se enxergam. Não olham para dentro de si, olha dentro dos seus olhos para se autoconhecerem. Porque os nossos olhos, como minha mãe costuma dizer, que os olhos é o espelho do corpo. E verdadeiramente, os olhos, eles ficam mais brilhosos, ele fica mais opaco, o tom dos olhos, eles mudam conforme as nossas emoções, mas isso a gente só vai saber o quê? Se a gente parar de frente para o espelho e olhar para dentro de si. Isso. É isso. E as terapias integrativas estão exatamente o quê? Para isso, para ajudar ao quê? A gente se olhar. Como um dia eu precisei de ajuda para poder ser a mulher que eu sou hoje, para poder o quê? Eu fluir, para poder o quê? Eu estar aqui hoje compartilhando todas essas questões com vocês. E aí, Érica, fala aí agora. Eu costumo dizer que é exatamente isso. Uma mulher, quando ela deseja e ela se permite se curar, ela tem esse dom, depois de espalhar essa cura. Né? O que aconteceu com você, o que aconteceu comigo, eu também cheguei até as terapias muito doída, sofrida, depressiva, tomando remédio. Na época eu tomava vários remédios. Hoje eu tomo um remédio porque caso por conta da ansiedade, eu desenvolvi uma hipertensão. Então aí realmente não tem jeito. Mas os ansiolíticos, os antidepressivos, graças a Deus eu não sei o que são mais. Hoje em dia eu costumo dizer que esses aqui são os meus remédios, os meus óleos essenciais, o meu alinhamento, eu faço a minha autoaplicação de reiki. Então, tudo isso vem para poder somar a meu favor. Porém, é como você havia falado, eu me permiti olhar. Eu me permiti um dia chegar na frente do espelho e perceber assim, gente, eu tô tão destruída que eu preciso de ajuda. Eu sozinha não dou conta. Mas também não quero ficar me enchendo de remédio, porque os remédios, eu costumo dizer assim, foi bom quando eu precisei? Foi ótimo. Não nego. Existem situações em que a gente está muito mal e a gente precisa necessário naquele momento para poder tirar a gente daquela situação aguda. No entanto, eu não sou a favor a nenhum tipo de ditadura, como eu havia dito, e inclusive do remédio. Tudo que vira obrigação gera escravidão. E gerou escravidão, vai gerar frustração. Gerou a frustração, tocou nos pontos emocionais, destrói a gente por completo. E a destruição de dentro para fora é muito pior. É extremamente desafiadora de a gente conseguir sair desse momento destruidor. Mas, como tudo na vida, a gente tem o nosso, vamos dizer, eu costumo dizer, nosso ponto de consolação, nós temos as terapias integrativas que vão mexer aí nesses pontos essenciais internos de cada um de nós. E a gente só consegue a partir do momento em que a gente faz o movimento de buscar. Que a gente faz o movimento de procurar. Estar aqui na live hoje, por exemplo, já é um ponto inicial. Você compartilhar essa live com outras mulheres é um ponto agregador na vida de outras mulheres que precisam também de ouvir essa palavra. Porque muitas das vezes a gente só precisa ouvir. As pessoas, às vezes, chegam pra gente, elas só querem ser ouvidas. Né? É só isso. É só isso. A mulher só quer, muitas das vezes, abrir o seu coração. E as terapeutas integrativas, Kelly, eu, estamos aqui para poder fazer isso. E a gente vai te ouvir de lá de dentro. Né? A gente vai buscar a sua essência. A gente vai te ajudar a colocar essa essência para fora e deixar aflorar tudo que há de melhor dentro de cada um de vocês. Exatamente isso.
E agora, Érica, eu estava aqui lembrando, porque não sei o que você acha da gente, de repente, fazer uma live compartilhando sobre do quanto é importante o equilíbrio das emoções. Porque eu já tive câncer. Fez 12 anos que eu tive câncer. E o que me ajudou no processo da cura foi exatamente o equilíbrio das emoções. Porque eu peguei como verdade uma fala de um médico cardiologista quando eu fui pegar o risco cirúrgico, que ele falou assim para mim a seguinte frase: a cura está dentro de você. Depende de como você vai administrar essas emoções. O médico fazendo o meu risco cirúrgico, porque eu descobri o câncer e assim já estava num estado avançado que eu tive que correr. O tratamento necessário era eu fazer a cirurgia. Olha. E não tinha como procrastinar. Então, eu descobri o câncer numa semana, em 2 semanas eu já estava indo para o centro cirúrgico. Tá vendo? E assim, o cardiologista falou isso para mim. Então, eu peguei isso para mim como verdade absoluta. E assim, a cura foi assim, extraordinária. Isso. Precisei ficar fazendo todo o acompanhamento, todo o processo pós-cirúrgico, mas foi o quê? É o procedimento necessário, mas conforme eu ia avançando naquele acompanhamento pós-cirúrgico, foi assim, surpreendente. Por quê? Porque eu mantinha a minha mente equilibrada. Eu não fiquei desesperada, não fiquei achando que aquele problema é o fim, não fiquei questionando o porquê que aquilo estava acontecendo. Eu simplesmente busquei o quê? Ter aquela verdade. Exatamente. Eu vou me manter o quê? Equilibrada. E assim, a gente pode marcar aqui uma outra live para a gente falar da importância do equilíbrio das emoções. Para o quê? Para a nossa autocura. Com certeza. É exatamente isso. Quando a gente tem... cai naquilo que eu te falei agora, porque eu falei agora há pouco, né? Quando a gente está preparada, nossas emoções estão preparadas, a gente passa pelos desafios de uma forma diferente. O olhar é diferente. A gente não sabota, né, a nossa entrega realmente. Porque eu costumo brincar muito com algumas clientes minhas, que elas ficam, entreguei nas mãos de Deus. Aí eu falo, entregou mesmo? A minha pergunta, será que você entregou mesmo? Ou você vai dormir e você está pensando no problema? Você está lá fazendo a sua comida, você está pensando no problema? Isso é uma autossabotagem. Então, quando a gente entrega, a gente entrega. Ou a gente confia, ou a gente não confia. E é exatamente isso que você falou. Você confiou em você. Você confiou no seu poder. O que você poderia fazer, você fez. Provavelmente no momento que você estava nessa situação, você falou, Senhor, o que for da minha competência, eu vou fazer. A responsabilidade é minha. Exatamente. Eu peguei e vou fazer. O que for do Senhor fazer, o Senhor vai fazer por mim. E aí pronto. As suas emoções você conseguiu passar pelo momento tranquilamente. Foi fácil? Com certeza não foi. Foi um desafio. Foi. Mas quando você se entregou ao processo que você estava vivendo, a única opção que você tinha era viver. Exatamente. E aí foi. Isso. É uma coisa atrás da outra. Eu acho perfeito. Vamos marcar essa live sim. Vamos sim. Então, meninas, olha só. Presente, 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 presente. Eu falo ou você fala, Érica, que era quem cumpria aí o nosso desafio? Não. Pode falar, te dou as honras. Te dou as honras de você falar, eu só complemento. Olha só, meninas, tem presente para quem está aqui nesse finalzinho. O que você vai fazer? Vai fazer um print da nossa live, vai postar nos stories e vai o quê? Nos marcar, compartilhar e
mandar para a gente no direct qual foi o insight, qual foi o que fez você olhar para dentro de você. Que nós vamos fazer um grupo com as 3 primeiras para a gente fazer o quê? Uma terapia em grupo, onde a gente vai ressignificar o que não foi bom em 2022 para fazermos diferente em 2023. Então, tira o print, eu e a Erika vamos fazer uma pose para vocês tirarem a foto. Assim, um coraçãozinho. Prontinho, tiraram? Tiraram. E vamos que vamos fazer um 2023 diferente, um 2023 empoderadas daquilo que nós temos que ser, empoderada como mulheres que se conhecem, mulheres que querem se amar e amar a sua casa, amar a sua descendência, amar, assim, reverberar, porque nós somos verdadeiramente como flores. A flor é o quê? Exala o bom perfume e contagia todo o ambiente. Que nós venhamos ser essa mulher que empodere-se de si para o quê? Exalar o bom perfume e contagiar todos que estão no jardim da sua vida. E você... Exatamente. Eu só tenho realmente vamos dizer assim, confirmar, reafirmar, né, tudo isso que você disse e dizer, né, única e exclusivamente assim, para cada uma que está aqui, para que todo momento, né, em que o desafio bater na porta, em que o desespero chegar aí, né, também naquele, porque nós como mulheres temos isso o tempo todo, que a gente procure respirar fundo, buscar o nossa essência interior. Às vezes, no momento de desespero, a gente não consegue ter essa conexão com a gente, né? Então, respira fundo. Costumo dizer que o ato de respirar, que é algo tão simples, passa pelo dia e a gente nem para poder perceber. E quando a gente está no desafio, respirar, beber um copo de água, é um momento de tranquilidade, você parar para poder olhar para você, para aquela situação. Não se desesperar. É buscar esse autoconhecimento através de coisas simples. E se em qualquer momento você perceber que você está difícil, tá pesado demais para carregar sozinha, agora, se caso você não conhecia, você conhece a terapia de florais que a Kelly acabou de falar a respeito. Você conhece um pouco como que o Reiki trabalha também. É só entrar em contato com a gente. Como ela mesma já disse, tem uma setinha aqui em cima. É só seguir o perfil dela, seguir o meu perfil, acompanhar os nossos conteúdos. São conteúdos que eu costumo dizer que a gente está entregando uma terapia ali no nosso Instagram de forma gratuita. É só a pessoa ir lá, fazer um comentário, curtir, entrar em contato através de direct. Isso, gente, só o fato de mulheres trocar experiências fazem uma mudança na vida da gente que vocês não têm ideia. É transformador. Então, permita-se fazer isso. E precisando, eu me ponho à disposição, acredito que a Kelly também, né? Tem o meu contato lá no link da bio. No dela também tem o link da bio. E eu tô torcendo muito para que vocês já tenham aí tirado o print, para que as 3 pessoas, né, que a gente Vânia chegou agora. Aí, ó. A Vânia chegou agora. Bom dia, Vânia. Olha, vamos fazer uma pose de novo para você não ficar de fora, hein? Tá bom? Para você não perder, ó. O desafio foi o seguinte, Vaninho. Vocês vão tirar um print, tá? Agora da live. Vão repostar no stories de vocês, marcando o perfil da Kelly e o meu perfil. E no direct, você vai nos mandar qual foi o insight que você conseguiu tirar da live. Qual foi a reflexão que você conseguiu retirar da live. Se não conseguiu, né, assistir tudo agora, vai ficar salvo, né, Kelly? Aí vai ficar salvo. Então, a pessoa pode assistir de novo, mas já tira o print e já reposta lá nos stories para poder você ficar lá
vamos dizer assim, guardar o seu lugar, porque serão só 3 contempladas para poder participar desse grupo em que a gente vai ajudar você a ressignificar aí esse ano de 2022 e entrar o 2023 não só com o pé direito, mas com os 2 pés e, acima de tudo, consciente das mulheres que nós somos, né? É isso aí. Então, vamos fazer a pose de novo pro print, ó. Isso aí, Vânia. Oi? Aí, ó, tá vendo? Já tem tempo. Consegui. É isso aí. A Vânia já me acompanha, com certeza. Agora só ir lá e começar a seguir a Kelly também para poder ter ainda mais esse, vamos dizer, essa opção de agregar um tratamento também na sua vida, né? Érica, quero muito te agradecer pela sua participação, pela sua colaboração, pelo seu carinho, que agregou muito, não só na minha vida, mas na vida de muitas mulheres que estão aqui conosco, as que passaram por aqui, as que vão assistir depois. Muito obrigada pela sua participação. Eu creio assim que foi de grande valia. Eu que agradeço pelo convite, né? Muito feliz, né? Eu olho que eu assistindo uma live, tive a oportunidade de conhecer a Kelly e eu acho que a gente se conectou, né? Eu costumo dizer, nossos propósitos se conectaram e ela entrou em contato, eu fiquei super feliz, né? Extremamente grata, né? Conhecer o seu trabalho também é extremamente, para mim, maravilhoso, né? Conhecer mais dos florais, conhecer mais do que eles são capazes, porque a aromaterapia em si, eu já acho a coisa mais magnífica que tem, né? Porque é tudo de bom. E ter essa, vamos dizer assim, essa oportunidade de ter essa conexão é ainda mais incrível, porque é uma coisa, igual eu falo, são agregados, mas eles trabalham sempre, cada um em um ponto específico, mas juntos conseguem fazer maravilha. Então, gratidão pela oportunidade, viu? Gratidão de estar aqui com você. Tá bom, Érica. Ó, tenha um excelente dia. Tchau, tchau para vocês, que a hora passou rapidinho, hein? Foi mais de uma hora de live. E fiquem atentos, né, para a próxima que vai vir aí. Isso aí. Fiquem atentos, nos acompanhem, que ainda teremos muitas novidades. Coisas boas estão por vir. Tá bom? Ó, beijo, Érica. Obrigada, hein? Tchau, tchau. Tchau. Pode fechar aí.